Fala pessoal, vamos começar a ver mais uma parte de composição de movimentos, só que agora não é uma composição que envolva duas direções de movimento uniforme, tá? A gente vai estar começando a falar sobre balística, e o primeiro tipo de lançamento é um lançamento que a gente vai falar chamado de lançamento horizontal. Então aqui no nosso desenho ele vai funcionar da seguinte maneira: vai ter uma plataforma, vai ter um corpo se movimentando por cima dela, só que aí ela vai ser lançada essa plataforma, tá? Diferente dos desenhos animados, onde ele cairia verticalmente para baixo ou continuaria em linha reta e só ia cair quando olhasse para o chão, mas cairia em linha reta. O que acontece é que ele vai caindo e forma aqui um arco de parábola, tá? Então aqui a gente vai começar a pensar nesse movimento como sendo um movimento bidimensional. Tem duas direções de movimento: uma movimentação horizontal, que é de movimento uniforme, velocidade constante, e uma movimentação que é vertical, onde você tem a aceleração da gravidade e também velocidade inicial nula, tá? E conforme o tempo, o corpo vai caindo, quem vai garantir quanto tempo demora essa queda não vai ser a velocidade horizontal, tá? Quem vai comandar o tempo de queda é essa altura de que ele foi abandonado, tá? O estudo mais propriamente dito vai ser uma coisa mais ou menos assim: vamos ter uma altura de onde ele foi abandonado, e com essa altura ele vai estar sendo puxado para direita, mantendo-se aí por inércia a velocidade dele, e acontece isso aqui, ó. Para a direita, a velocidade sempre o mesmo valor, pois estou usando aqui, ó, v de x como sendo o mesmo tamanho de flecha, apesar de parecer que algumas estão menores, e ele saindo da plataforma, a velocidade vertical dele é nula, e conforme ele vai caindo, ó, ele vai ganhando maior velocidade, ele vai acelerando aqui para baixo. Tentei fazer as flechas aqui no desenho um pouquinho maior conforme está se aproximando do chão. E aí temos dois tipos de deslocamento: o vertical, que eu vou chamar de H, e o horizontal, que eu vou chamar de D. O movimento da horizontal é comandado pela formulinha do V igual a delta S e delta T. Só que usando aqui a linguagem desse desenho, para não confundir com a outra fórmula, o V eu vou chamar de V de x, lembrando aí do eixo x do gráfico, e o D é essa distância horizontal que apareceu aqui no meu desenho, tá? Para a movimentação em vertical, eu tenho aquelas três equações que fazem parte do movimento uniformemente variado, só que a gravidade agora aqui entra como sendo a aceleração, e a velocidade inicial ela acaba sendo zero. Então aqui eu tenho, ó, a equação de espaço já adaptada para a nossa situação. Vai ficar h como sendo uma altura, gravidade tempo ao quadrado sobre 2. A velocidade, essa aqui, ó, que está aumentando conforme eu estou descendo, vai ser calculada pela equação de velocidade, v igual a v0 mais at. Lembrando que a gravidade é o tempo, e esse v0 aqui, que seria o v0y, seria esse zero que apareceu aqui para gente. Mesma coisa aqui a equação de Torricelli. A velocidade y ao quadrado, essa que foi aumentando, vai depender da altura que é percorrida. Esse ΔS agora aqui tem significado de altura. E esse v0y, que entraria na equação original como sendo v de y, ela é o mesmo zero da velocidade inicial, tá? Então as equações ficam mais simples, já que o v0y acaba desaparecendo. Como funcionaria então movimentações? Exemplo melhor aqui para fazer, exemplo numérico. Então, ó, um jogador de vôlei levanta a bola verticalmente para seu companheiro cortar. No instante que a velocidade da bola se anula, ela está a uma altura de 3,2 metros acima do solo e é golpeada pelo cortador, que imprime a ela uma velocidade horizontal de módulo V0. A bola foi levantada bem junto à rede e o comprimento total da quadra é de 18 metros. A dot G igual a 10 metros por quadrado, pesa o efeito do ar. Para que a bola atinja o solo exatamente em cima da linha de fundo, o valor V0 deve ser igual a quanto? E repare que as velocidades aqui nas alternativas estão na unidade de km por hora, enquanto que nós faremos as contas todas
em metros por segundo. Então aqui está uma representação, ó. Aqui seria aquela rampa que eu coloquei na minha explicação. Essa distância seria a minha altura, os 3,2, e aqui seria aquele D, 9 metros. O enunciado fala 18 porque está pegando a quadra por completa, quem está pegando meia quadra apenas. O que a gente vai fazer então? Começando a calcular o tempo de queda. Então, como eu conheço a minha altura e sei a gravidade local, substituindo os valores de altura e gravidade, dá para calcular o tempo. Então, substituindo 3,2 metros de altura, gravidade valendo 10, eu tenho a possibilidade de calcular o tempo. Desenvolvendo aqui, no final descubro que o tempo de queda é 0,8 segundos. Esse tempo de queda eu calculei a partir do movimento na vertical. E aí eu vou usá-lo no movimento na horizontal. Então mudo a equação para a equação que tem movimento uniforme, v de x igual a d sobre t, e ponho os valores que eu tenho. No caso, eu quero calcular a velocidade, a minha distância são os 9 metros que são percorridos na horizontal, e o tempo é o 0,8 que eu acabei de calcular. Quando eu calculo, eu chego na velocidade de 11,25 metros por segundo. Cuidado com as unidades. As alternativas estão em km por hora. Vou pegar esse valor, multiplicar por 3,6 e chegar na resposta, que é 40,5 km por hora. No caso aí, a alternativa A. Então repare, eu sempre estou trabalhando com duas direções diferentes. Direção vertical é acelerada, direção horizontal ela é com movimento uniforme. O que liga os dois movimentos sempre vai ser o tempo. O tempo que aparece numa equação tem o mesmo valor e mesmo significado do tempo que aparece na outra. Na sequência, a gente tem agora o complemento do lançamento horizontal. Se o lançamento horizontal vinha numa plataforma, era abandonado e ele caía, agora que eu estou lançando a partir do chão inclinado para cima, o corpo sobe, seguindo aí a parábola agora por completo, não apenas um arco, e volta aqui para o chão. Tá? Como a gente tinha visto em vetores um tempo atrás, se eu tenho um vetor inclinado de um certo ângulo, eu posso fazer uma construção triangular e conseguir dois novos vetores. É o que eu fiz aqui, ó. Esse pedaço do começo do meu V0 e do ângulo alfa, que é o corpo que foi lançado inclinado, eu pego só a velocidade aqui, o ângulo, e fecho um triângulo nele, ó. Então o meu V0 inclinado é a mesma coisa que o Vx na horizontal e o V0y na vertical. Com esse triângulo, usando seno e cosseno, eu chego nessas duas equações aqui, ó. O meu V0y é o V0 vezes o seno do ângulo, e o meu V de x é o V0 vezes o cosseno do ângulo. Repare aqui, V0y é uma velocidade na vertical, então ela vai entrar em todas as equações que trabalham com o ramo vertical, no caso aí as equações de movimento uniformemente variado, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. E eu troquei aqui os S pelo H, para lembrar de altura. Já o meu V de x, ele está aqui, ó, na horizontal. Então ele vai estar sendo associado ao movimento horizontal, que é o movimento uniforme, onde eu tenho ΔS sobre ΔT. E aqui, para ficar mais sintonizado com o movimento de lançamento oblíquo, eu troco o V por V de x, o ΔS escrevo como sendo D, e aqui o tempo, para, em vez de escrever o ΔT, para poder relacionar com as equações do movimento na vertical. Tá? Minha parábola aí, ó, você não pode esquecer alguns detalhezinhos sobre ela quando aprende matemática. O ponto do vértice é uma linha de simetria. Ó. Se eu passar uma vertical aqui pelo meu vértice, o lado esquerdo e o lado direito da minha parábola, eles são idênticos, ainda mais se eu pensar aqui numa referência à mesma altura, no caso aqui o chão. Tá? A segunda coisa que eu vou usar é que nesse ponto de vértice, tá? Ele é o ponto de altura máxima, o ponto mais alto que eu tenho da minha movimentação. Sempre aqui, a minha velocidade na componente vertical vai zerar. Quando você tinha um movimento de queda livre ou de lançamento vertical para cima,
eu sempre falava, quando você está lançando de baixo para cima e atinge a altura máxima, a velocidade agora é 0. Para a gente, mudando o assunto, como a velocidade agora são 2 movimentos simultâneos, ao invés de falar que a velocidade no ponto mais alto é 0, nós vamos consertar a informação, vamos completar ela, falando que a velocidade na componente vertical vai ser 0. E aí, escrevendo em formas de equações, meu v e y é 0. Vendo exemplos de como isso funciona. Suponha que Cebolinha, para vencer a distância que o separa da outra margem e livrar-se da ira demônica, tenha conseguido que sua velocidade de lançamento de módulo 10 metros por segundo fizesse com a horizontal um ângulo alfa, tal que seno de alfa é 0,6 e cosseno de alfa 0,8. Desprezando a resistência do ar, determine a. O intervalo de tempo decorrido entre o instante que Cebolinha salta e o instante que atinge o outro lado. B. A altura máxima atingida durante o salto. E C. A distância máxima existente entre os dois lados das margens. Nesse tipo de problema agora de lançamento horizontal, lançamento oblíquo, primeira coisa que você vai fazer, calcular quanto vale as componentes v de x e v0y. Então v0y, v0 vezes o seno do ângulo, e o v de x, v0 vezes o cosseno. Pondo os valores que o enunciado te deu. V0 valendo 10 e o seno e o cosseno valendo 0,6 e 0,8. Chegamos em v0y valendo 6 e o v de x valendo 8. Essa indicação de 6 metros por segundo vai ser usada em todas as equações que se movimentam com a gravidade. E o 8 metros por segundo vai entrar na equação de ΔS e ΔT. Tá? Separamos essas informações. No item A, eu quero descobrir quanto tempo que demora de sair do chão e voltar para o chão. Então, vou usar aquela informação que estava lá no slide da parábola, lembrando que no ponto mais alto, a velocidade de y vai ser 0. E aí eu relaciono o v de y com o tempo. O que eu sei é que no ponto mais alto a velocidade é 0, o v0y eu calculei é o 6, gravidade 10 e o tempo é a minha variável. Descubro um tempo de 0,6 segundos. Esse tempo de 0,6 é o tempo que eu demoro só para subir. Lembrando que a parábola é simétrica com seu vértice, se ela demora 0,6 segundos para subir, vai demorar também 0,6 segundos para descer, já que estamos falando de coisas que estão de pontos que estão na mesma altura. Sendo assim, o tempo de subir e descer é de 1,2 segundos. É o tempo que o corpo permanece no ar, saindo do chão, atingindo a altura máxima e voltando para a mesma altura. No item B, eu pergunto qual que é a altura máxima atingida durante esse salto. Usa a mesma informação de que Vy é igual a 0, só que em vez de equação de velocidade com o tempo, usa a velocidade com a altura, a equação de Torricelli. Os mesmos dois valores, o 6 da velocidade inicial e a gravidade valendo 10, vão entrar na equação. Desenvolvendo, a gente chega numa altura de 1,80 m. Tá? Não é muito real, mas com os valores que nós temos, são esse valor que a gente chega como resposta. Já o item C, eu pergunto qual que é a distância que existe entre as duas margens, saindo de um lado e chegando no outro. Aqui agora você vai usar o deslocamento na horizontal, que é calculado por velocidade em ΔS e ΔT, e você vai substituir os valores que você tem. O tempo que aparece nessa equação é o tempo total do movimento, é o tempo que você demora para subir e voltar para o chão, pondo os valores. O v de x é o 8 e o tempo é 1,2. Multiplicando e isolando, você chega numa distância entre as duas margens de 9,6 metros. Então aqui, parecido com o lançamento horizontal, você vai separar as direções de movimentos. As velocidades são conhecidas a partir do ângulo, e sempre o tempo é o que liga as duas direções. No caso aqui, o 1,2 você calculou de uma certa maneira e usou o 1,2 para uma outra direção. Segundo exemplo, esse talvez seja o mais complicado aí para alunos de primeiro médio, de terceiro
É complicado, mas nem tanto. Guilherme Tell deseja atingir a maçã colocada sobre a cabeça de seu filho, que está a uma distância horizontal de 32 metros. Quando a flecha abandona o arco, ela está à mesma altura da maçã e sua velocidade inicial V0 tem modo de 20 metros por segundo e inclinação θ em relação horizontal. Despreze o efeito Duard, adote a gravidade valendo 10 metros por segundo quadrado. Para que a flecha atinja a maçã, o ângulo deverá valer, e aí aparecem 4 afirmações. O jeito de começar, igual começamos o outro. Calcular v de x, v de y. Ah, mas o ângulo é variável agora. Faz a mesma coisa. A equação para você transformar era v0 seno de alfa, substitui o v0 pelo valor numérico, e o seno de alfa vai ficar seno de θ, que ele usou essa variável para a gente. Tanto o v0y quanto o v de x vão ser agora velocidades que dependem tanto de seno de θ quanto cosseno de θ. E vamos fazer as equações com essas variáveis mesmo. Então vai ser a mesma coisa do outro. Ó. A gente vai usar a informação de novo que no ponto mais alto a velocidade de y vai ser 0 e calcular quanto tempo demora para o corpo subir, no caso a flecha, né? Subir e descer. Então eu tenho 0, 20 seno de θ menos 10t. Isolando aqui, eu tenho que o tempo 2 vezes seno de θ. Onde esse 2 seno de θ é o tempo só de subida. Já que a parábola é simétrica, que o enunciado fala que a flecha sai e volta para a mesma altura, eu pego esse tempo, multiplico por 2, descubro que o tempo de voo vai ser de 4 seno de θ. Como nessa questão eu não quero saber qual que é a altura que a flecha sobe, eu já vou direto para o deslocamento horizontal. Então vou calcular a partir do v de x, qual que vai ser o ângulo calculado. Mas como que faz isso? No meu v de x vai ficar lá o 20 cosseno de θ. Distância é a distância horizontal, os 32 metros. E o tempo que eu substituo aqui é o que veio dessa primeira parte da questão. É o 4 seno de θ. Multiplicando aqui eu tenho, ó, 20 cosseno de θ vezes 4 seno de θ igual a 32. Só posso juntar número com número. Me dá isso aqui. 80 cosseno de θ vezes seno de θ igual a 32. Aqui que eu falo que alunos de primeiro médio vão sofrer um pouquinho para resolver. Temos aqui uma equação onde mistura função cosseno de um ângulo com função seno. Você tem que transformar isso em alguma coisinha. Então, apelando para a matemática, para a aula de trigonometria, temos um assunto chamado arco duplo, que tem essa relação aqui. Ó. O seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Isso aqui eu vou usar para transformar a equação de cima que eu tinha resolvido, que eu cheguei por causa da física. Só que está meio diferenciado, então vou ter que fazer uma transformaçãozinha. Então, esse 80 que está aqui na frente, eu vou escrever ele como sendo 40 vezes 2. E o resto continua igual. Cosseno está aqui, seno está aqui e o 32 está aqui. Em vermelho, ó, eu tenho 2 vezes seno de θ, cosseno de θ. Aqui apareceu de novo o 2, o cosseno e o seno. Tudo isso aqui eu troco pelo seno de 2θ. A equação fica assim. 40 seno de 2θ igual a 32. Vou isolar o seno de 2θ como sendo uma coisa só. Vai ficar seno de 2θ igual a 4/5. Do jeito que chegou aqui, eu tenho que agora chegar na resolução, apelando para a tabela que a questão me deu no enunciado. Então a tabela fala que o seno de 53 graus é 4/5. Então se eu tenho 4/5 nas duas relações, seno das duas, a parte dos parênteses terão que ser iguais para poder manter a minha igualdade. Então eu sei que 2θ tem que ser o 53. E aí, isolando o θ, eu chego nele como sendo 26 graus e meio. Tá? Esse aqui seria um exercício mais complicado, já que ele rebusca com funções trigonométricas, alguma coisa que nem sempre no primeiro médio você consegue chegar junto com a parte de física. Então, às vezes tem que dar uma peladinha colocando aqui uma ajuda. Tá? Mas a ideia praticamente é essa, tentar separar as duas movimentações
na vertical e horizontal, nunca esquecendo esses detalhes, que no ponto mais alto a velocidade em y vai ser 0 e que a parábola é simétrica. Tá? Vou deixar aqui isso como sendo um lembretezão para vocês. Vocês têm agora exercício para resolver e conforme for pintando dúvidas, vocês vão me chamando. Tá? Um abração para vocês.